Bom dia a todos. Que alegria estar aqui com vocês hoje. É sempre muito bom, né? A gente estar junto, conversar um pouquinho, né? E hoje está tão bom, né? O dia está tão bonito. Um friozinho gostoso, né? Obrigada, querido. Então, hoje a gente vai falar sobre uma passagem que está lá em Mateus, que fala o seguinte: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E a gente vai tentar entender hoje o que Jesus quis nos explicar nessa passagem. Primeiro, o que é a candeia, né? Lá naquele tempo de Jesus não existia energia elétrica. O que tinha era uma coisa tipo uma lamparina, que o pessoal acendia um pavio, queimava um óleo e aí acendia, né? E aí clareava o ambiente. Isso é a candeia. E o que é o alqueire? O alqueire, as pessoas usavam um cesto para medir grãos. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, é como se fosse um balde. Então, olha o que ele fala na parábola: não colocais a candeia embaixo do alqueire. O que ele está dizendo? Não apague a luz. É isso que ele está dizendo. Porque se a gente colocar um balde em cima da candeia, vai apagar. Concordam comigo? Não vai acender nada. E qual é a função da candeia? Iluminar, trazer luz para onde está escuro. E os apóstolos falavam assim para Jesus: mas Jesus, por que você fala por parábolas? Por que você conta historinha? Por que não fala logo direto para as pessoas entenderem? Aí Jesus explicava o seguinte: olha, a humanidade ainda não consegue entender todos os ensinamentos do meu Pai. Por isso eu conto por parábolas, para que as pessoas possam entender de acordo com os elementos da vida delas. Por isso ele falava com simbologia. Nesse caso, a candeia e o alqueire, porque eram objetos ali do cotidiano que as pessoas conheciam e que lidavam todos os dias. Na verdade, quando Jesus faz essa parábola, ele está puxando a nossa orelha de uma forma amorosa. O que ele está falando? Não apague a vossa luz. Não apague a luz, não apague. Porque todos nós temos alguma luz. A luz é melhor do. Vocês já pararam para pensar nisso? Apagar a luz é a luz. Que cada um de nós tem uma luz. Tem. Todos nós temos. E a gente vai hoje aqui analisar qual a luz que cada um de nós tem. Porque a gente vai conseguir, através da palavra de Jesus, comprovar que cada um de nós tem uma luz. Jesus nos ama, com certeza. E Ele nos ama e Ele espera o quê? Que nós façamos a nossa parte. O que é interessante, gente, se a gente prestar atenção, é que Jesus sempre nos chamava a ação. Ele nunca falou assim, ó, fica paradinho que eu vou fazer por você. Não tem isso. Várias passagens são como: batei na porta e ela se abrirá. A porta bate, não. Faça a sua parte que eu te ajudarei. A porta Exatamente. Então, se você for prestar atenção, se nós prestarmos atenção, a gente vai ver que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de ação. Não é um Evangelho de inação, um Evangelho de ficar quieto, parado. Que eu vou contar um segredo para vocês, que na verdade vocês já sabem, porque vocês são experientes, vividos,
cheios de ensinamentos, e vocês sabem, na verdade, não basta eu não fazer o mal. Aí você fala assim, ué, Kátia, mas se eu não fizer o mal, já tá bom, não estou fazendo mal para ninguém. Jesus nos chama para fazer o bem. Quando eu não faço nada, eu não estou... Exatamente, seja preto, pobre, rico, todos nós podemos fazer algo de bom. No momento que eu não faço nada, eu estou deixando de fazer o bem. Eu estou deixando de fazer o que Jesus me chama para fazer, que é o quê? Usar a minha ação em prol do outro, ser útil em qualquer situação. E a gente vai ver que vocês que estão aqui, mesmo que vocês achem, eu já trabalhei muito, eu já vivi muito, mas vocês também podem ser úteis, também podem estar em ação, também podem fazer com que a candeia ilumine várias vidas ainda. Isso. Uma coisa interessante também, porque Jesus falava em parábolas, é que ele falava o seguinte: você imagina que a luz do Evangelho, ela tem que ir iluminando as pessoas de acordo com a luz que elas possam receber. Imagina se a gente jogar um farol ou uma lanterna muito forte no olho de uma pessoa, ela vai enxergar alguma coisa? A gente vai cegar a pessoa, ela não vai enxergar, não é isso? Por isso que a luz tem que vir aos poucos. Ela precisa vir na medida certa. Exatamente. A mesma coisa é o ensinamento. O que Jesus falava? Que a gente recebe de acordo com o nosso potencial, com a nossa capacidade de aprender. Então, lá atrás, há 2000 anos atrás, as pessoas ainda entendiam muito menos do que a gente entende hoje. Vocês concordam? Jesus veio naquele tempo mostrar que Deus é amor, que Deus perdoa, que Deus é Pai. Naquela época as pessoas acreditavam que Deus castigava, que Deus era mau, há 2000 anos atrás. Por isso que foi tão difícil aceitar a doutrina de Jesus naquele tempo. Ele não foi compreendido, foi morto e crucificado. Hoje, há 2000 anos, depois, a gente consegue compreender muito melhor as coisas. E o Espiritismo nos mostra coisas que naquele tempo Jesus não podia nos mostrar. Reencarnação, por exemplo, a pluralidade dos mundos, são coisas que hoje a gente já consegue entender e que naquele tempo a gente não conseguiria. O básico a gente não conseguia, entender que Deus é amor. Até hoje ainda existem pessoas que acreditam que Deus não é amor, que Deus é um pai tirano que castiga. Imagina 2000 anos atrás. Percebem o tanto que Jesus sempre foi sábio, mostrando que a gente aprende aos poucos, de acordo com as nossas capacidades? Assim, da mesma forma, foi a luz do Evangelho que ele nos mostrou. Não nos cegou, ele vem mostrando ao longo do tempo e aos poucos. Mas mesmo assim, naquela época, alguns ensinamentos foram muito claros, muito básicos, que a gente precisa levar para toda a eternidade, O amor, a caridade, o perdão, abraço, o carinho. Jesus nos trouxe tudo isso e ficou claro que o único caminho para a evolução desde aquele tempo é o quê? O amor ao próximo. Ele nos trouxe: você precisa se amar e amar ao próximo.
Isso ficou bem claro, né? Ninguém ficou com dúvidas, né? Desde a época dele. Continuando, né? Jesus nos ama. A gente tem que lembrar sempre disso, que mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas limitações, Ele sempre nos ama. Eu disse que todos não vai pegar a sua primeira Exatamente. Jesus também nos mostrou uma coisa muito importante que a nossa amiga está falando ali, que todos nós cometemos erros. Eu queria matar a Maria Madalena. Isso. Todos nós, sem exceção, temos defeitos. Então a gente não tem o direito de apontar o defeito do outro, né? Ora, se eu tenho defeito, se eu sou imperfeita, como é que eu vou ficar apontando o defeito do outro? Exatamente. Exatamente. Então agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, sobre a nossa luz. Cada um de vocês aqui já viveu muitos anos, já trabalhou bastante, né? Quem não trabalhava fora, trabalhava em casa. Quem não trabalhava na cidade, trabalhava na roça, não é isso? Criou os filhos, ajudou muitas vezes a criar os netos, ou os sobrinhos, ou ajudou uma tia, ajudou um avô, uma mãe, um pai. Então todos vocês aqui têm muita experiência de vida. Cada cabelo branco de vocês é um traço de sabedoria que vocês já conquistaram. E isso é a luz de vocês. E cada um de vocês tem a possibilidade de iluminar a vida de alguém. Já pararam para pensar? Exatamente. Então olha só, o que é importante que a gente vai lembrar hoje, que vocês vão guardar. Só que às vezes vocês colocam a candeia debaixo do alqueire. Aí vocês vão pensar, como, Kátia? Vocês querem saber? Quando chega alguém para visitar vocês e por um acaso vocês não querem conversar, vocês estão colocando a candeia debaixo do alqueire. Ah, Kátia, mas eu não estou afim de conversar. Gente, normal. Tem dia que a gente não está mesmo, né? Mas quando você deixa de conversar com uma pessoa que muitas vezes vem buscar a sua experiência, você está apagando a sua luz. Percebem? Quando vocês deixam de dar um conselho para uma pessoa que está perto de você, porque às vezes a pessoa quer só escutar a sua sabedoria. O que é a sua sabedoria? A sua experiência de vida. A pessoa senta ali do seu ladinho para escutar a sua experiência, o que você já vivenciou, o que você já ralou, o que você já sofreu. E aí você se fecha. Aí você está apagando a sua luz. Vamos pensar nisso hoje, hein? Quando a gente deixa de dar um sorriso, quando a gente deixa de dar um abraço, a gente está apagando a nossa luz. Ah, mas tem dia que eu não estou afim de abraçar. Normal. Gente, mas eu vou contar um segredo para vocês, que vocês na verdade já sabem. Porque tudo que eu estou falando aqui vocês sabem. Eu só vim só para lembrar, né? Porque vocês já sabem. Gente, a gente não faz só o que a gente tem vontade, não é mesmo? A gente não faz. Olha, eu costumo falar uma coisa para os meus filhos que eles ficam rindo, mas que é verdade. Quem faz só o que quer, perde a liberdade. Tá preso, tá lá na papuda. Porque a pessoa só quer fazer o que ela quer, não quer obedecer regra nenhuma, só quer fazer o que vem na cabeça. Ai, não tô com vontade disso, tô com vontade daquilo, vou roubar, vou matar, vai para onde? Não é?
Então, assim, tem dia que eu não tô a fim de abraçar, não tô, mas eu mesmo assim eu abraço. Às vezes a pessoa que me procura só está precisando de um abraço, de um alento, de um carinho, de um ombro, não é? Quantas vezes tem uma pessoa do seu ladinho que ela fala que está bem, mas ela não está bem? Quantas vezes quantas vezes alguém pergunta para você: fulano, você tá bem? Aí você fala: tô. E você não tá. Às vezes você só quer o quê? Um abraço. Às vezes você não quer que alguém te pergunte se você tá bem. Às vezes você quer só um abraço. Só isso. É nesse momento que você acende a sua luz. É nesse momento que a candeia vai lá para cima e ilumina uma pessoa, ilumina uma casa, uma família. É nesse momento. E percebam que é muito mais fácil eu apagar a minha luz do que deixar ela acesa. Vocês concordam? Porque para deixar acesa eu preciso de um esforço. Para deixar acesa, eu preciso ser melhor mesmo no dia que eu não estou afim. Para iluminar o outro, eu preciso me esforçar. Para me iluminar, eu preciso me esforçar. Por isso que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de ação. Não adianta eu falar para você: você tem luz em você, cada cabelo branco que você tem de experiência é luz, se você não se esforçar para acender. É muito mais fácil ficar na cama dormindo. É muito mais fácil falar: eu não vou lá no Evangelho não, porque eu tenho uma preguiça de ir lá, eu vou ficar em outro lugar. Não é? É muito mais fácil. A gente que é mais jovem, no dia de folga, o que é mais fácil? Procurar um trabalho que eu vou ajudar alguém ou ficar em casa vendo Netflix? Netflix, né, gente? Muito fácil ficar em casa, deitada, é mole, é fácil, mas assim a gente perde a vida. Assim a gente não tem história para contar e a gente não ilumina. Eu tenho uma meta também, eu tenho filho também. Eu sei. Então, gente, vamos lembrar a nossa missão hoje aqui. O que a gente veio conversar, que eu gostaria muito de trazer para vocês e deixar para vocês, é que cada um de nós pode iluminar. Todos aqui, sem exceção. Cada um de acordo com a sua experiência, com o seu conteúdo, tem como iluminar. Seja na sua casa, seja com um visitante, com o filho que vem te visitar, com um amigo que vem te visitar, com um desconhecido que venha te visitar. Qualquer um pode receber a sua luz. Se não fez, eu vou consultar. Vamos pensar nisso, ok? Uma outra coisa também que é muito interessante, que a gente não pode esquecer, que Jesus pediu pra gente ter coragem da fé. Sabe o que é ter coragem da fé? A coragem da fé é você levantar e, apesar da dificuldade de levantar a cada dia, falar assim: ó, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer com que hoje seja melhor que ontem. Eu vou dar o meu melhor. E o meu melhor, gente, prestem atenção, não é melhor que o meu vizinho, que o meu colega de quarto. Não, é o meu melhor. Só eu sei as minhas dificuldades. Então, quando eu falo eu vou dar o meu melhor, é o meu melhor do que eu fui ontem, do que eu fui anteontem. Esse é o melhor. Quando ele fala ter a coragem da fé, é de fazer o bem da melhor forma que eu possa fazer.
Mesmo sem coragem, eu tenho que levantar e falar, eu vou. Mesmo que eu saiba que eu tenho um defeito grave, eu tenho que falar, eu vou melhorar isso. Porque quando a gente chegar do outro lado, a gente vai acertar as contas do que a gente fez. A nossa consciência vai cobrar o que eu deixei de fazer, não o que o meu colega deixou de fazer. Aqui, enquanto a gente está aqui, a gente tem uma mania horrível, que é ficar se comparando com o outro. Gente, o outro é o outro. Eu sou eu. Eu preciso ser melhor que eu mesma, não melhor que o outro, porque eu sei das minhas dificuldades. Então, quando Jesus nos chama, tenha coragem da fé, a gente precisa lembrar disso. Coragem para ser melhor, coragem para ajudar o outro, coragem para diminuir os meus defeitos e aumentar as minhas qualidades. Abrir a mão, esforçar. Isso, muito bem, exatamente. Muitas vezes lá fora, né, com esse mundo acelerado, as pessoas não percebem o que realmente é importante. Amor. Agora a gente que tem esses momentos de reflexão aqui, a gente tem esse privilégio de pensar o que realmente é importante. O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso ajudar meu próximo? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Nesses momentos, a gente tem o privilégio de raciocinar melhor e tentar trazer para o fundo do nosso coração aquilo que a gente realmente necessita. Porque na correria do dia a dia, quem está lá fora, muitas vezes não pensam nessas coisas que a gente está pensando. E vai deixar para pensar quando? Quando já estiver na hora de ir para o outro lado. Não é triste isso? Não é melhor que a gente pense enquanto a gente está aqui? Que a gente faça a diferença enquanto a gente está aqui? Deixa eu uma livre do dia aqui. Isso. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Eu tenho fé em Deus. Então, gente, olha. Tem 10 anos passando jogo. Hoje está passando jogo. Tá, hoje vai ter. Hoje tem jogo. Hoje tem. Então, a galera tá só pensando nisso. A gente tá pensando em coisas mais profundas, né? Então, o que eu queria deixar bem assim claro para todos nós hoje é que cada ruga no rostinho de vocês, cada dorzinha no corpo de vocês, cada dor, sofrimento que vocês têm hoje, cada cabelo branco é uma luz. E vocês, como pessoas experientes, vividas, precisam colocar essa luz bem no alto, lá em cima, para iluminar a todos que procuram, a todos que estão à sua volta. E nós também, os mais novos aqui, né, que a gente também consiga iluminar as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, as pessoas que nos procuram, e que nós estejamos conscientes do que é mais importante na vida. Que muitas coisas a gente dá valor, mas que a gente não vai levar. O que a gente realmente leva é o bem que a gente fez, os abraços que a gente deu, o carinho, o ombro, o amparo. Isso a gente leva. Porque cada coração, né, que foi aquecido com o nosso amor, nunca nos esquece. Então era isso que eu tinha para vocês hoje. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração pela paciência, pela atenção e pelo tempo, né, de cada um de vocês. Muito obrigada. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos, né, para esse momento do passe.
Vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiões que nos iluminam, que nos fortalecem. E a Jesus, nosso irmão amado, que sempre está conosco. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Pai amado, nós agradecemos. Nós agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor, por cada dia de nossa existência. Agradecemos, Senhor, pelo seu amor que nos une, que nos acolhe, que nos abençoa infinitamente todos os dias. E nós rogamos, Senhor, do fundo de nossos corações, que tenhamos forças, que tenhamos, Senhor, resiliência, que tenhamos, Senhor, vontade de sermos melhores a cada dia. Que possamos, Senhor, mesmo de forma imperfeita, auxiliar no bem e amparar aqueles que necessitam de nós. Senhor, seja conosco em todos os momentos. Amém. E que estejamos contigo sempre. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Amém.